Olá, aí estamos. Olá, boa tarde a todas. Um prazer estar aqui hoje. Opa, disculpen, mas ahí estamos. Un placer recibirlas en el espacio do Camino do Encontro. En breve vamos a convidar a la doctora Valdenici Cosermelli, reumatologista, con residencia y doctorado por la Universidad de San Paulo, profesora de reumatología de FMG y una grande especialista en el tema, no solo como médica, sino como ser humano con sus pacientes, tanto dentro del espacio terapéutico de la consulta como fuera de ella. Vamos a esperar que entren algunas seguidoras más y ya la estamos convidando, sabiendo que esta es la última live de esta semana, con el objetivo de acompañar a las mujeres durante el mes de marzo con una serie de mujeres inspiradoras que fueron pasando por el espacio do Camino do Encontro y que también recibiremos hasta final do mês. La semana que viene ya está toda programada. En breve vocês van a recibir o convite vía Instagram y también ya las últimas de final de mes. Así que este ha sido un mes intenso para vocês como para mí, mas yo acho que hemos tenido una cualidad de mujeres brasileras que han pasado por este espacio que yo acho que ha valido la pena. Vamos lá. Vamos a convidar a la doctora Valdenici, que siempre es un placer recibirla aquí. Un minutinho. Eso. Está un poquillo mi cadera. Así estamos las duas. Hola. Oi, Laura, tudo bem? Qué alegría recibir a una mujer inspiradora como você. Nossa, que honra, muito obrigada. No. Obrigada. Yo acho que es un privilegio tener una mujer médica brasilera no espacio do Camino do Encontro con el perfil como el teu. Así que muy bem-vinda, Valdenici, nuevamente al espacio do Camino do Encontro. Quiero contarte que tenemos más de 15 preguntas ya enviadas, con lo cual va a ser una live con mucha información. Me gustaría que entrara você en la live, introducir lo que es una doença autoinmune, todo lo que ya más o menos conocemos, más que sería bom repasar, principalmente para las que están entrando por primera vez. Então, não, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por me convidar, pelo trabalho que você faz, que é, antes de tudo, uma generosidade para todas as pessoas que têm sede de saber um pouco mais sobre doença ou sobre tudo que você apresenta no Caminho do Encontro, e que é uma honra poder contribuir e também ter te conhecido como pessoa, Laura. Eu já falei isso na outra live. Você é um ser humano diferenciado mesmo. Super mulher, super... Você faz um trabalho que de coração. E isso é muito difícil a gente encontrar nesses dias, né? Mas eu encontrei uma médica que me atende de coração também, viu? Que é você. Eu queria saber se você quer que a gente responda à medida que as perguntas venham. Mira, Valdenici, eu acho que poderíamos esta vez fazer um ping-pong de perguntas e respostas, porque as perguntas que foram chegando são exatamente um pouco lo que você nos vai ir explicando em relação ao mundo das doenças autoinmunes. Eu gostaria de agradecer públicamente, antes de entrar no tema também, de que el estar sentada aquí como mujer de 50 más, como emprendedora, como mãe, en este momento como parceira dentro de la relación que eu estoy, como filia, tem muito a ver porque eu convivo con una doença autoinmune y tengo el privilegio de tener una médica como você que me acompaña, no solo a mí, sino a meu filho. Así que, sinceramente, yo también te traigo, Valdenici, con el objetivo de que si tenemos alguna mujer que está asistiendo y que está conviviendo con una doença autoinmune y no tiene calidad de vida, que a procure.
porque eu encontrei qualidade de vida. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje teu e meu nesta live. Poder levarles a los que están do otro lado del teléfono la esperanza de que hoy la medicina nos puede dar una calidad de convivencia con una doença autoinmune muito melhor que hace 10 o 15 años atrás. Sim, Gracias. sim. Gracias. Eu que agradeço. Vamos, Laura. Vamos a empezar o ping-pong. La primera cosa que pregunta todo el mundo, Valdenice, es ¿qué es una doença autoinmune? Sim. Então, uma doença autoimune, como o próprio nome diz, é uma doença em que a imunologia do indivíduo ela agride as próprias estruturas. Nossa imunidade ela é idealizada, ela é feita para que a gente combata os nossos inimigos. Então, vírus, bactérias, parasitas, tudo que invade o nosso organismo e que é indesejado para a integridade do corpo. À medida que há um distúrbio nesse sistema imunológico, que pode ser uma perda de tolerância às próprias estruturas, a não deleção de clones que são autorreativos, porque nós temos reação contra o corpo todo o tempo. Mas esses clones anômalos, eles são deletados, eles não permanecem no indivíduo. Em algumas pessoas, infelizmente, eles têm sucesso e eles permanecem. E normalmente eles aparecem por uma conjuntura, por um conjunto de elementos, normalmente os genéticos, associados a gatilhos ambientais, que a gente tem vários, né? Na verdade, o estresse é um, agentes infecciosos, e com isso existe uma combinação perfeita para que haja uma amplificação dessa resposta imunológica anormal e começa então a migração dessas células ou anticorpos para os tecidos, e aí que dá as síndromes conhecidas, dependendo de quais tecidos eles vão agredir, e começa uma inflamação decorrente disso. Então, isso é doença autoimune de uma maneira bem ampla, assim, bem complexa, né? E de fácil compreensão, digamos, para que o público que escuta, que não é médico, pueda entenderlo em uma linguagem mais simples. Sim. Valdenice, as doenças autoimunes são genéticas ou são hereditárias? Perguntam. Sim, são genéticas. São genéticas. As hereditárias, existem alguns distúrbios imunológicos que vão dar doenças hereditárias. Então, vai ter sempre no descendente. Essa é a doença hereditária. A doença genética é aquela que pode ou não se manifestar. Depende do indivíduo. Então, nós temos alguns indivíduos que carregam a carga genética de predisposição, mas nunca desenvolvem. Perfeito. ¿Se puede transmitir de una generación a otra? Preguntan estas mães que tienen filhos ya adultos, si tendrían que estar atentos a que eles pudieran manifestar alguna doença autoinmune que elas cargam geneticamente? Sim, então a resposta é sim, só que nem sempre o descendente vai ter a mesma doença dos pais. Elas podem ter outros tipos de doença autoimune. Então, nem sempre é a mesma doença que é herdada pelo filho. Mas existe sempre essa tendência, sim, sim. Doutora, também perguntam, a gente carga uma sola doença autoimune ou durante a vida você pode ter diferentes manifestações de diferentes doenças autoimunes? Sim, a gente pode ter várias, né? Inclusive, num primeiro contato, num consultório reumatológico, onde a gente atende as doenças autoimunes, a presença de uma doença anterior, né, uma doença autoimune já pregressa, isso faz com que nós pensemos ainda mais numa hipótese de doença reumatológica autoimune. Quer dizer, sempre que existe uma doença,
a chance de desenvolver outra é maior. Perfeito. Vou dar um exemplo. Pacientes com artrite reumatoide, lúpus, têm maior chance de ter uma tiroidite de Hashimoto. Então, o contrário também é verdadeiro. Às vezes as doenças reumatológicas vêm antes, mas isso não tem uma ordem. Perfecto. Doctora, ¿qué pasa con la menopausa y en el periodo de la maturidad en estas mujeres que son o mayor público albo do camino con las doenças autoinmunes? Si no se manifestaron hasta ahora, ¿puede acontecer que con la llegada de la menopausa se puedan manifestar o não? Então, vamos lá. Tem dois aspectos importantes aí. Primeiro que existe uma faixa etária que coincide com a menopausa. Algumas doenças atingem essa faixa etária exatamente, 45, 55 anos. Então, várias doenças autoimunes coincidem com a menopausa. Então, esse é um fator. A segunda coisa é que, obviamente, os fatores hormonais, eles têm grande influência no imunológico. Então, você pode ter, além de exacerbações de dor, você pode ter contribuições hormonais para o desenvolvimento da... Na verdade, os hormônios, eles têm uma ação direta sobre o sistema imunológico. Na verdade, nós somos uma rede, né? Uma rede é muito complexo. Um sistema depende do outro. Então, a resposta é sim, né? A menopausa apresenta uma série de alterações hormonais que podem contribuir. Eu não sei até... ¿Cuáles serían las doenças que están más vinculadas con estos desajustes hormonais que você explicou que pueden aparecer en esta fase? Volto de nuevo. ¿Cuáles serían las doenças que están autoinmunes vinculadas con la faixa da menopausa? Espera um pouquinho. Na menopausa? Claro, você falou, tem algumas enfermedades autoinmunes que se manifestam, sim, a partir dos desajustes hormonais da menopausa. Quais poderiam ser essas doenças? Eu disse nessa faixa etária, né? Os distúrbios hormonais que a gente tem mais relação são as doenças degenerativas e não autoimunes. Aí seria muito mais a parte da osteoartrite, tá? As outras são coincidentes com a menopausa. Então, a gente não sabe exatamente se o hormônio tem ação ou não. Então, vou te citar algumas. A artrite reumatoide é nessa faixa. Esclerose sistêmica. A dermatomiosite, mas ela tem um pouquinho outros polos. O síndrome de Sjögren. O lúpus já é numa faixa etária onde existe muito estrógeno. Então, aí também o hormônio contribui, na verdade, é o que tem de mais de hormônio, que é o estrógeno. Não na menopausa, é onde eles caem. Tá? Bien. Doctora, o que passa com a esclerose múltiple? Esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, mas a gente chama de órgão específico. Uma doença órgão específica, porque ela vai atingir os neurônios, que não é a minha área. A gente pega mais as doenças sistêmicas daí. Então, existe uma diferenciação. Ou seja, temos doenças autoimunes que são sistêmicas e outras que são pontualmente em um determinado órgão. Exato, E a esclerose múltipla seria uma delas, assim como é a tiroidite de Hashimoto, a doença de Graves, etc. Bem, tá? Doutora, hoje têm cura ou só conseguimos ter elas em um quadro de remissão? Então, você quer dizer de todas as autoimunes, né? Então, à medida que a ciência progride, ela encontra os mecanismos, o caminho da doença autoimune. E com isso, novas terapêuticas aparecem tentando bloquear algumas etapas dessa autoimunidade. No passado, a gente usava anti-inflamatórios e corticoide para tentar inibir a progressão.
Mas esses dois elementos aí eram, a longo prazo, muito lesivos. E muitas vezes os pacientes, e hoje em dia a gente sabe também, que o abuso desse tipo de medicações leva a morte mais precoce dos indivíduos. Então, em vez de conservá-los, a gente acaba causando mais iatrogenia e morte mais precoce. Um exemplo disso é o lúpus, que usa muito corticoide, né? Então, ao longo do tempo, foram se desenvolvendo as drogas que são chamadas drogas modificadoras do curso da doença, que são drogas que mexem nos mecanismos de formação, de mecanismo de aparecimento das doenças, né? Uhum. Então, isso que você fala é muito importante, porque essa semana que passou, eu já suspendi medicação de 2 pacientes com doença autoimune, porque nós batemos tanto com esse tipo de droga que a doença caiu. Então, quando a gente normalmente fala não tem cura, porque de fato é um distúrbio intrínseco. Uhum. Mas esses remédios, essas medicações, elas melhoram muito a qualidade de vida, doutora. Não é só isso, mas assim, à medida que o indivíduo... Porque assim, o que eu acho? Eu acho que à medida que nós tratamos e batemos na imunidade, tipo, vamos corrigir você, vamos botar você no eixo, você tem um pouco de tempo também para mudar determinados gatilhos que também levam a uma piora. Porque o paciente e o médico vão entendendo o que ativa aquela doença, né? Hoje eu atendi uma paciente que me ligou e falou assim, você é danada, porque você foi ligar para minha psicóloga e agora eu vou ter que andar no eixo. Porque eu percebi que a vou paciente... chegar a esse ponto. Agora vou chegar a esse ponto também, porque está dentro das listas e porque un poco como paciente autoinmune y que convivimos juntas desde hace un tiempo, eu gostaria que pusiéramos un poquinho de atenção en los gatilhos, porque eu acho que cualquier persona puede tener a carga genética da doença, mas tem gatilhos y principalmente de estrés y emocionais que pueden generar o territorio propicio para que la doença se manifieste. Antes de llegar a ese tema puntual, eu gostaria que respondiéramos la pregunta de si las doenças autoinmunes dejan secuelas o si ellas son tratadas, digamos que inicialmente las chances de que dejen secuelas son menores. Então, isso tudo depende da doença, né? Com o uso desses medicamentos que a gente acabou de mencionar e usando-os no primeiro ano de doença, a chance de alguma sequela diminui muito. Esse primeiro ano é tão importante que é chamado de janela de oportunidade. Porque para a maioria das doenças é a hora em que a gente, encontrando a chave correta do tratamento, nós conseguimos evitar sequelas importantes, de qualquer que seja a doença autoimune. É claro que existem pequenas variáveis, né, entre elas. Valdenice, ¿por qué no le explicas a esta mujer 50 más que está cuáles serían los primeros síntomas? Porque yo voy a traer una cosa de mi experiencia. Conmigo demoró mucho para llegar al diagnóstico. Além do desgaste físico, el desgaste emocional de você no tener un diagnóstico. Entonces, si les podemos acortar el tiempo a las mujeres que están de otro lado, ¿cuáles serían los primeros síntomas que ellas tendrían que prestar atención para pensar que deberían ir a un reumatologista para hacer una avaliación? Tá. O sintoma mais frequente da doença autoimune, Laura, é a fadiga. É a fadiga. Porque, normalmente, essas doenças autoimunes, elas são doenças sistêmicas. Então, é um estado inflamatório sistêmico. Então, a fadiga, que nada mais é do que um cansaço não justificado, né? Não é aquele cansaço que a gente tem porque trabalha muito ou porque chegou no final do dia. É um cansaço permanente
e muitas vezes matutino também, tá? Então, esse é um dos... Você está me ouvindo bem, Laura? Perfeito. Tá. Esse é o sinal, assim, para gente que é o coringa da doença inflamatória sistêmica ou autoimune, né? É claro que no consultório de reumatologia, os pacientes, o maior motivo para nos procurar é a dor articular. Porque a articulação ela é muito alvo da doença imunológica por conta do colágeno que ela contém, né? Que é o tecido conectivo. Então, eu diria que a fadiga, mulher sempre sabe mais quando não está bem do que o homem. O homem absolutamente. Não? E a mulher também admite com mais facilidade que tem alguma fragilidade. O homem demora um pouquinho mais para nos procurar, né? Então, eu acho que seria a fadiga em primeiro lugar, né? E a dor articular ou muscular, algo no locomotor dessa mulher. E tudo isso que eu estou dizendo, na verdade, tem que ser mais do que 6 semanas ter mais do que 6 semanas de duração, para que realmente a mulher passe a encarar com maior seriedade esses sintomas. Bien. Doctora, tengo algunas preguntas que vinieron del público y no quiero dejarlas pasar porque eu acho importantes hasta eu entrar con las otras. Dice, ¿o qué piora artritis reumatoidea? ¿Cuáles serían los gatilhos? Tá. O primeiro ponto de uma paciente que está, na verdade, com diagnóstico precoce, é o retardo no tratamento preconizado correto, que é o uso das drogas modificadoras, né? Dos medicamentos modificadores do curso. Então, quanto mais nós atrasamos esse tratamento, pior o prognóstico. A doença piora e ganha força, né? Mas tem algumas coisas que são muito clássicas. Por exemplo, presença de infecção na boca. Existe uma bactéria específica que estimula a presença da citrulinação, que é um fenômeno que estimula a produção de anticorpos nesses pacientes. A outra é o tabagismo, que também, além de ser mais frequente em pacientes com artrite, causa produção de anticorpos, vira um antígeno, né? Uhum. Mas eu diria que as infecções e os estresses emocionais são importantes desestabilizadores da artrite. Bien. Importantíssimo. Doctora, ¿você concorda que todo paciente con una doença crónica autoinmune precisa de acompañamiento terapêutico? Psicológico, né? Sim. Eu acho que se o indivíduo mostra questões... Eu concordo. Eu concordo. Não, porque eu acho isso, doutora. Eu acho que há todo um período de adaptação à situação nova. Então, há um período de entenderla, de assimilarla, de aceptarla, para depois poder conviver. Eu acho que a pessoa que faz esse período de adaptação, acompanhada com um profissional, lo transita de uma forma não mais leve, mas por lo menos como mais acolhida. Sim. Porque muda sua rutina, não só dela com ela mesma, sino dela com sua família. Então, esse apoio terapêutico ela pode ajudar na convivência familiar também. Também. Essa paciente, normalmente, é uma paciente mal compreendida. Principalmente nas artrites, por exemplo, soronegativas, cuja inflamação é bem profunda nas articulações, nas inserções, nos tendões. Então, ela não externa uma inflamação, um edema visível, uma deformidade visível. Então, é muito mal compreendido, esse ambiente precisa ser trabalhado realmente com muito cuidado. A parte emocional, ela tem 2 aspectos. Primeiro que ela abala muito a mulher, tira muito a potência, tira muito a força, né, que a mulher tem física, né, e de iniciativa, em primeiro lugar. Segundo aspecto é que o emocional desestabiliza a doença também.
E muitas vezes ela aparece em situações de fragilidade. Então, o acompanhamento psicológico, na minha opinião, é importantíssimo. E adjuvante. Concordo plenamente. Bien. É. Dice, ¿puede falar de anemia aplástica? Bom, anemia plástica é uma doença que é mediada, né, por linfócitos, né? Mas ela pode... ela é alvo específico. Então, é uma doença que eu não trato, né? Mas é uma doença bem severa, né? Bem severa. Isso é com hematologista, ¿no, doctora? Com hematologista, normalmente. Ok. Cualquier cosa vamos a convidar un hemato si fuera necesario. Bien. A Cristina Dumani pregunta, qualidade de alimentação e escolha de certos alimentos mais ou menos inflamatórios tem relação com o agravamento ou regressão das doenças autoimunes? Então, essa é uma boa pergunta também, porque nós sabemos que, hoje conhecemos, né, os agentes pró-inflamatórios da dieta, né? Mas, de uma maneira geral, todo indivíduo deve ter uma dieta saudável, né? Então, nós sabemos que, apesar de não serem eles os causadores das doenças autoimunes, exceto, claro, na colite por glúten, eles são pró-inflamatórios, eles são adjuvantes, né? Então, as pessoas falam, para o glúten, para o lactose, a resposta é que, quando uma doença está instalada, a suspensão desses elementos não mostra diferença. Porém, eu sempre indico uma dieta antioxidante. E essa, normalmente, é a dieta mediterrânea, que não é difícil de seguir, porque é maravilhosa, né? E como você falou do psicológico também, eu acho que medicamento é importante. Precisa ser a chave inicial do tratamento. Mas esse paralelo precisa estar muito bom, inclusive para diminuir a intensidade da doença. Esse entorno. Eu te poderia dizer hoje, dentro de minha experiência como paciente, eu tive minha primeira doença autoimune com 9 anos. Tenho 57. Eu poderia dizer-lhes que a primeira coisa que precisa a paciente ou el paciente autoimune é diminuir a dor. Na medida que você tem dor, você não consegue fazer nem conviver absolutamente com nada. Então, o primeiro objetivo é tirar a dor para, a partir de aí, poder baixar e poder dizer, bom, meu tratamento terapêutico, minha atividade física, minha rotina. Eu acho que um paciente autoimune precisa muito de sua rotina, muito, me explico? A pessoa que não tem rotina dificilmente vai poder conviver de uma forma, digamos que, não sei se a palavra é programada, mas sua hora de sono, sua alimentação, sua quantidade de litros de água, sua atividade física e as relações não tóxicas, Denise, porque eu acho que quando você junta 10, 15 pessoas com doenças autoimunes e você começa a fazer um ping-pong, em geral, uma das características do paciente autoimune é de que cala muito e suporta muito. Tem uma grande dificuldade com o limite. Normalmente, o limite se lo coloca a dor. Então, essa é uma aprendizagem que tem que fazer de autoconhecimento para saber conviver dentro desse corpo com sua doença. Você falou um negócio que me fez lembrar uma frase que meu pai, antigo reumatologista, né, o primeiro titular da USP em reumatologia, dizia: o paciente com artrite é bonzinho, né? E que nada mais é do que você está falando. A mulher ela acumula vários sobrecargas, né? Para tentar harmonizar a família, ela vai realmente incorporando várias coisas e pesos, né? Da vida diária e tudo. E eu acho que isso que você está falando é importantíssimo, porque é uma característica que a gente observa realmente. Parece que a corda arrebenta, em outras palavras. Vai
jogando, jogando, de repente a imunidade, a autoimunidade aparece. Então, acho que Ou é um talvez fato. o limite se lo marca a dor do corpo. Por isso tem que aprender muito a saber qual é a possibilidade que esse corpo novo lhe dá e qual é seu limite. E muitas vezes trabalhar a culpa, Denise, porque falarle a seu entorno, eu posso hasta aqui, muitas vezes dá culpa. Então, é uma coisa que eu acho muito importante de trabalhar. Não, mas eu falo porque, principalmente para mim, se a mim alguém me hubiera explicado 10 ou 15 anos atrás, hubiera sido diferente. Então, se hoje le podemos acortar as distâncias a uma paciente que esté do outro lado, cumprimos nosso objetivo de extender a mão ao outro e darle uma qualidade de vida melhor dentro da doença que ele está tocando. Bem, perguntam sobre medicação biológica. Tem muita gente que não entende que é um medicamento biológico. Tá, então eu vou explicar. A maioria dos medicamentos conhecidos são medicamentos sintéticos, que são fórmulas químicas montadas para uma certa ação farmacológica, né? Como eu falei no começo, a gente foi conhecendo os mecanismos de ação, da ação da doença. Então, eles descobriram que haviam elementos preponderantes em algumas doenças. Então, eu vou dar um exemplo de mais ou menos um elemento que aparece em quase todas as inflamatórias, que é o chamado TNF, que é o fator de necrose tumoral. Então, viu-se que nesses pacientes com doença inflamatória, esse nível de TNF era muito alto. Então, os pesquisadores, os cientistas, pensaram: como que nós podemos criar uma medicação para inibir exatamente esse elemento, né? Então, não pode ser outra coisa que não um anticorpo, especificamente contra esse elemento, TNF. esse fator, né? Pode ser algo que gruda. Então, o anticorpo nada mais é do que algo que gruda nesse TNF e inativa esse TNF. Então, Pac-Man. Esse é só Pac-Man e faz isso com o TNF, basicamente. Exatamente. Tá? Não é só o anticorpo, mas existem receptores que também grudam no TNF, tá? Então, é anticorpo e receptor. E aí eles falaram assim: então nós vamos fazer isso em laboratório. Como é que você faz um anticorpo quimicamente? Não, isso daí é feito num organismo vivo. Então, eles usaram camundongos ou humanos para produzir esses anticorpos. Então, eles injetam a molécula nos animais, colhem depois de um tempo o sangue e purificam esses anticorpos. Por isso que é chamado biológico, porque é feito no indivíduo, num organismo vivo. Então, chama Por isso também é tão caro, porque é uma medicação muito cara. Extremamente sofisticada. A hora que você tira do organismo, você tem que purificar e isolar somente a molécula, somente o anticorpo, né? Você se lembra que no início havia o Remicade era em base a rato, tinha uma parte humana e uma parte rato. Oi, eu não entendi o que você falou. O Remicade, que foi um dos primeiros o Remicade, um dos primeiros biológicos, tinha parte de rato. Era humano e rato. Te lembras? O Remicade faz 10, 15 anos atrás. Exatamente. Entonces, mas hoje melhoraram muito, muito. Exatamente. Então, à medida que tem... Então, esse é chamado quimérico, né? Esse do camundongo. E os de humanos é chamado humanizado, né? Mas por que eles quiseram fazer humanizados? Porque gerava muita resposta do indivíduo ao material estranho do camundongo. Então, e tem alguns biológicos que geram mais resposta ainda com destruição, né, do anticorpo do que outros, claro. Mas o objetivo de fazer anticorpos mais humanizados é para evitar a reação do paciente, contrária do paciente. Né? Valdenice, ¿cuáles, por estadística, ya que son las doenças autoinmunes más comunes en mujeres a partir dos 50 anos? Então, foi aquelas que eu já mencionei aqui, né? Que são as
a esclerose sistêmica, a dermatomiosite, a síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, as vasculites são muito importantes a gente citar aqui, que é o Churg-Strauss, o Wegener, a poliarterite nodosa. Artritis reumatoide, te diría que es la primera, ¿no? Junto con lupus. A artrite reumatoide é a mais frequente delas, né? Afeta cerca de 1%, em algumas estatísticas chega a 2% da população, né? E o lúpus é 0,5%. 0,5%. Wow. Valdenici, ¿qué pasa con actividad física y doenças autoinmunes? Eu, por acaso, vi uma pergunta aí se todo mundo podia fazer tudo, né? Isso. Qual atividade física indicada caso você tenha artritis ou artroses? Então, vamos lá. Na fase de atividade da doença, que ela está começando a aparecer, ou que ela está em atividade inflamatória, da artrite reumatoide, nós não indicamos atividade física no período do começo do tratamento, quando o paciente ainda não reagiu bem. Por quê? Porque a sobrecarga mecânica sobre as articulações faz com que elas inflamem mais. Então, é um momento muito delicado do tratamento que, às vezes, o paciente não compreende, né? Por que ele tem que parar de fazer. Ele está, na verdade, limitado e quer se mexer. E, realmente, um pouco de atividade melhora, porque esses pacientes têm um fenômeno chamado rigidez matinal, principalmente. Mas é uma faca de dois gumes, porque leva a mais irrigação e a mais inflamação. Então, os exercícios para um paciente com artrite são extremamente bem indicados, são muito necessários. Mas nas fases que o paciente já está numa remissão de doença, e todos eles devem ser exercícios sem impacto articular. Porque é claro que o impacto prejudica, né, a estrutura da articulação. Então, nós temos que preservá-las ainda mais, já que o indivíduo tem artrite. Doutora, ¿qué pasa con musculación y pacientes con artritis o con artrosis? ¿Es permitido, no es permitido? Não, é permitido, contanto que seja uma musculação muito bem orientada, né? E que se comece com pesos leves e vá progredindo à medida que o paciente evolui bem, né? E sem dor nos movimentos ou após. Dor articular, eu digo. Existem muitos aparelhos que eu contraindico, porque eu acho que alguns deles são mal idealizados, Laura. De fato, eles sobrecarregam muito e um ângulo errado do aparelho pode levar a grande sobrecarga articular. Eu sempre pergunto, os pacientes que gostam de fazer, já tem aparelhos que eu contraindico, sabe? Eu tenho alguns aparelhos que eu contraindico já. E eu gosto da musculação, mas ela precisa ser muito bem orientada e sem muito peso. Tá? Bien. Doutora, cuidado perdão. Musculação, eu não gosto de nada em pé na musculação. Tá? Porque sobrecarrega muito coluna, quadril e joelhos. Tá. Cuidados especiales de pacientes con doenças autoinmunes e COVID. Então. Algumas doenças autoimunes já são imunossupressoras per si, tá? E alguns pacientes, alguns deles tomam drogas imunossupressoras. Então, pacientes autoimunes, eles são mais propensos a adquirir a doença autoimune. Porém, observou-se que a parte inflamatória pulmonar do COVID era evitada com o uso de determinadas medicações antirreumáticas, por exemplo, principalmente biológicos, em especial o tocilizumab, que até sumiu da praça por conta do uso em hospitais. Então,
o indivíduo pode pegar com maior suscetibilidade, pode ter mais suscetibilidade, mas, por outro lado, ele evolui com menos complicação pulmonar devido ao uso dessas drogas aí, principalmente biológicos. Bueno, qué suerte, o sea, qué suerte no, mas dentro de tudo, como uno tem tanto medo porque uno tem a imunidade mais baixa, de estar mais fragilizado frente ao vírus, saber que se a gente pegara, o processo inflamatório pulmonar pode ser um pouquinho mais leve que o habitual. Isso, por o efeito do biológico. Uhum. Porque o problema pulmonar do Covid é uma inflamação pulmonar decorrente do vírus. E as drogas que nós usamos, no fundo, elas desinflamam, elas não deixam a inflamação crescer. Então, foi visto nesses pacientes com Covid pulmonar que tem muito TNF, tem muito interleucina 6. É uma loucura, uma tempestade de elementos inflamatórios, das citocinas inflamatórias. Doutora, a cloroquina foi usada durante muitos anos para doenças reumatológicas, correto? Sim. Como funcionavam as doenças reumatológicas e por que se sugere para usar no Covid? Ah, tá. Então, vamos lá. A cloroquina é uma droga maravilhosa, na verdade. Tá? Eu tenho que deixar meu statement aqui porque eu sou fã da cloroquina. A cloroquina de fosfato era muito perigoso no passado por deposição ocular, toxicidade ocular. Mas a gente tem hoje a hidroxicloroquina, que é uma droga muito segura. Eu vou explicar como que ela foi descoberta. Os jesuítas e os índios já usavam a cloroquina, que nada mais é do que o obtido de um extrato da casca de uma árvore chamada quina. Tá? Porém, o efeito anti-inflamatório dela foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, quando um soldado, para evitar o uso, a contaminação, para fazer um tratamento profilático para a malária, ele descobriu que a artrite reumatoide dele melhorou muitíssimo com o uso da cloroquina. Então, foi a partir de 1946, mais ou menos, que a cloroquina começou a ser utilizada em pacientes reumáticos, justamente por causa desse soldadinho aí que descobriu. E a ação da cloroquina é numa parte, é um aparelho dentro da célula que reconhece proteínas. Ele regula esse aparelhinho que está dentro da célula. Então, ele mexe com o reconhecimento antigênico. A cloroquina mexe com isso. E in vitro, a cloroquina pode ser antiviral. Então, ela é antiviral, ela é antiparasitária. A gente não usa para isso. A gente usa para regular a resposta inflamatória. Né? Acontece que o chinês, ele usou uma dose tóxica, contraindicada. A dose é 6,5 miligrama por quilo de peso, no máximo. Então, os efeitos bons, que não existem com a introdução precoce, não existem, viraram tóxicos, porque eles usaram dose muito acima, né? Que a dose é 6,5, eles usaram tipo 4 comprimidos por dia, sei lá. Então, deu toxicidade cardíaca e que também se associou com a toxicidade da azitromicina, que também é cardiotóxica. Então, foi um desastre, é um desastre. Mas só para deixar aqui muito claro que a cloroquina não funciona para o Covid. Não funciona. Não para de aparecer trabalho mostrando que não, e não, e não. Então, pessoal, não vamos usar para prevenir Covid. Tá bom? Mas para a doença reumática funciona segundo o quadro. É espetacular. Na dose correta, abaixo de 6,5 miligrama por quilo. Em pacientes que não têm doença ocular pré-existente e que não têm bloqueio cardíaco grave. Tá? Então, a gente faz como pré-tratamento uma análise do olho, uma análise detalhada do olho. Bien. Doctora Valdenisi, preguntaron Pilates en relación a las doenças autoinmunes.
artritis reumatoide, se puede fazer, não se puede fazer, é contraindicado? O quê? O Pilates? Pilates? Sim. Eu acho que é uma pergunta do meu querido Frei Mário. Mas acho que eu vi aqui, não sei se é dele ou não. Já te falo, porque estava Mário Tagliari. Isso, é o Frei Mário, querido Frei Mário, que é uma honra cuidar. Frei e todas as ouvintes, né? O Pilates é muito bom. O Pilates é muito bom porque normalmente temos uma profissional de muito conhecimento do locomotor que sabe aplicar os exercícios, reforçando os músculos e alongando. Então, essa pergunta é muito boa porque o Pilates ele é um reforço muscular seguro, com supervisão muito especializada. Então, eu gosto bastante. Bien. Doctora Valdenisi, eu querría hacerte una pregunta en cuanto a los sistemas de saúde y las doenças autoinmunes. Normalmente un paciente llega, en general, al pronto atendimiento que está con dor, A, X, Y, de lo que for. Normalmente le dan un analgésico, le dan una cosa para dor, tapa dor, fica sintomático, pasan 2, 3 meses, aparece de nuevo otra dor, y muchas veces hasta que consigue llegar al consultorio del reumatologista pasa un tiempo desmedido. Y muchas veces las doenças autoinmunes las cuidan otros especialistas. Eu gostaria muito que você explicara para o público por que é importante que o imune seja de um reumato e não de qualquer outro especialista. Tá. E como Acho influencia a perda de tempo no diagnóstico e nas sequelas que pode deixar. Então, a primeira coisa é que eu acho que é bem clara e fácil de responder, é que a doença autoimune é uma doença sistêmica. Então, ela tem que ser abordada por clínicos. E o clínico do locomotor é o reumatologista. Então, infelizmente, os pacientes eles não têm um nível de informação suficiente para procurar o reumatologista logo num primeiro momento. De fato, eles procuram o ortopedista, que faz uso de anti-inflamatório, que tenta fisioterapia, e com isso eu respondo a segunda pergunta. Nós perdemos tempo, que é a famosa janela de oportunidade para tratar precocemente, e isso é determinante do nível de sequelas que o indivíduo vai ter depois. Então, o indivíduo que não trata no primeiro ano adequadamente, ele evolui com sequela e deformidade e incapacidade física. Então, quando você me fala do SUS, me dá até uma tristeza muito grande, porque os pacientes chegam muito tarde para a gente. Muito tarde. Eu sou professora em Jundiaí e lá a gente atende SUS. Então, a gente vê que é muito diferente o paciente que tem acesso do paciente que não tem, né? É muito triste. Porque además, sí, sin dúvida, Silvana, que es un privilegio ser paciente da doutora Valdenisi. Você tem hoje uma torcida, mas posso decirte algo, Valdenisi? Você que dá aula a estos alumnos que estudian medicina, qué importante es cómo o reumatologista recibe a ese paciente no consultorio y cómo se tiene que dar o tiempo de revisarlo, de escutarlo, porque yo acho que en la escuta, porque son doenças a veces sofisticadas para llegar ao diagnóstico. Depende muito do profissional que está no consultório, da atenção que põe lo que está explicando o paciente e muchas veces se pierde la oportunidad de llegar a un diagnóstico porque el sistema hace con que la consulta sea rápida, el médico a veces no le da o tiempo. Yo acho que eso es muy importante para quien escucha. Ustedes tienen que procurar, hay veces, y voy a decir una cosa que ustedes van a ficar así
não sei se incomodados ou surpresos com o comentário, mas a gente muitas vezes coloca o tempo, a atenção e nosso custo financeiro em tantas coisas. ¿Por que não darlos a uma boa consulta profissional? La diferencia en una dolencia autoinmune puede ser gritante en el tratamiento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, porque es diferente, porque vos entiende, porque el médico presta atención, porque está en los detalles, está en esa cosa de entender el cuerpo, que muchas veces ni hasta el paciente entiende lo que le está aconteciendo con una dolencia autoinmune. Ahí están colocando, rarísima una escuta cualificada y competente. Estoy totalmente de acuerdo, Cristina. É muito difícil e eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença, primeiro no vínculo médico-paciente, Valdenice, porque normalmente o paciente que está chegando a uma consulta já em um reumatologista porque passou por vários outros médicos antes. Então já chega com um certo desgaste, concordás? Ele já chega meio como que a ver qué me va a pedir esta médica. Ansioso. Total. Y ansioso y la incertidumbre de no tener un diagnóstico. Ya ven pulando de consultorio en consultorio y no tienen diagnóstico. Punto 1. Punto 2. Él viene tan acobardado de explicar de su dor, porque principalmente en lo que vos faló, en las cero negativas, donde por ahí el dolor es muy interno, que no tiene nada que demuestre, viene con ese deterioro do entorno familiar que dice, mas você não tem nada, deve ser nervoso, você está cansada, o no tem otra cosa en que pensar. Y la verdad, la persona siente dor. Entonces, qué importante es la escuta do médico. Eu, personalmente, hoy como paciente, te diría, y a você que es profesora, es tan importante inculcar eso a las nuevas generaciones de médicos. Y por otro lado, al paciente decirle, señor, ¿por qué você no se puede permitir una consulta de calidad? Principalmente una mujer, Valdenice. A mulher corre para los hijos, corre para el marido, corre para sus pais. Y muchas veces cuando llega la hora de buscar o profesional o el tiempo para su dor, le es difícil. Acho que você falou uma coisa muito importante, Maria Laura. Um pouco tem a ver com nesse nosso momento de mundo, né? Onde as coisas têm que ser muito rápidas, imediatas, rentáveis, né? Eu acho que existe a juventude de hoje, não estou criticando, eu estou só constatando, ela gosta de resultado rápido, ela quer que a coisa gire. E que eu vejo muitos alunos que estão fazendo medicina porque dá dinheiro, né? E a medicina, ela envolve tantos aspectos, né? Se a gente achar que é simplesmente tentar encaixar um quadro clínico que você colhe rapidamente ali, no que você já leu no livro, você vai errar. Porque não é isso. A gente tem... eu tento passar isso para os alunos, mas está ficando cada vez mais difícil, eu acho, justamente por conta desse ambiente local, né, que a gente está vivendo, que o médico ele tem que ter o conhecimento sem dúvida nenhuma, né? Mas ele tem que ter também a parte humana muito forte e disponibilidade. A disponibilidade envolve também o tempo dele, que muitas vezes as pessoas não querem dedicar ao outro, né? E vou te explicar por que o tempo é importante. Primeiro, porque ele colhe muitas informações. Então, eu venho de uma faculdade extremamente tradicional, que é a medicina da USP, em que tudo é muito quadrado. Você tem que fazer a anamnese completa. Você tem que fazer o exame físico completo. E esse tipo de coisa, acho que entra um pouco da personalidade de cada médico, que é da perfeição de fazer tudo certinho, de colher todos os dados. Às vezes é na saída do consultório que você fala, espera aí, eu esqueci de te perguntar um negócio, que vai ser chave para o diagnóstico. Então, quanto menor o tempo do atendimento
e eu não me considero burra por ter uma consulta de 1 hora, eu me considero privilegiada por fazer isso e por conhecer, além de todos os sintomas e sinais, conhecer um pouco o que está errado ali, sabe? Que da personalidade, não errado, mas que pode estar gerando a doença. O que não está bem, o que né, pode estar piorando tudo, né? Então, eu acho que é um conjunto, sabe, Maria Laura? E eu acho que isso depende muito da personalidade de cada médico, do comprometimento, do amor ao próximo. Do amor ao próximo. E Porque a minha também, profissão não era para ser médica, sabe? A minha não, profissão era para ser psicóloga. Mas eu achei que eu ia ficar muito, sei lá, envolvida e tal, resolvi aplicar com outra ciência, né, a ajuda ao próximo. Deu assistente social também no meu teste vocacional. Então, eu tenho uma coisa de mim que quer ajudar. Mas acho que é isso que sim. falta, é a compaixão, o outro, o artesanal, sabe? Eu acho que... Mas voy a falta... decirte una cosa también muy importante desde el paciente, Valdenice. O paciente también quiere trazer o desejo de tener calidad de vida, de salir de esa zona de desconforto. Porque yo acho que tem pacientes, Valdenice, que se acomodaron a esa situación en las dolencias crónicas. Entonces medio como que la vida se les limitó, pero bueno, entonces ficó aquí, tengo algún beneficio secundario por la situación. Y eso es una cosa que no tiene que acontecer. No Você tiene é que ficar... genial, Laura. Você é genial. Vou te falar. ¿Por quê? Você é genial. Porque sua cabeça é genial, Laura. Porque isso é muito verdade. Às vezes eu pego pacientes que estão conformados na incapacidade, que já se entregaram àquilo. Já se entregaram, já vem com uma muleta, já vem com uma imobilização, já emocionalmente já não tem mais aquela força de personalidade. Então, isso acho que você agora pode acabar a live falando sobre isso. Porque é muito importante. Pero lógico, porque tiene que tener ganas de querer vivir, tiene que tener ganas de querer danzar, de enamorar. Mira, eu não sei se hay alguna amiga minha ainda na live, não? Mas quando eu não estava tão bem tratada, decía, olha, gente, nós éramos um grupo de casais amigos, não? Então, decía, olha, se eu salgo a andar com vocês, hoje à noite não posso namorar. Se eu vou namorar, não posso ir no shopping. Se vou no shopping, não vou poder ir no aniversário de fulano. Era todo o. E, sinceramente, Valdenice, eu voltava à minha casa irada, porque se a gente, eu quero enamorar, quero dançar, quero andar dentro das minhas possibilidades, mas tem que haver uma forma. Eu vou achar a forma. E eu bati tantos consultorios. Você sabe, eu quando cheguei a tu consultório falava, fui a fulano, fui a mengano, fui a não sei quem, fui a não sei quanto. Porque eu acho que às vezes para um médico, uma paciente como eu, é um desafio, porque eu quero viver. E eu não poderia estar sentada aqui fazendo o que faço se você não me hubiera traído a sulfa italiana e não me hubiera tirado a dor junto com o biológico. Então, para aquela que tem a vontade de querer viver, procurem, mas a iniciativa tem que partir do paciente. O paciente tem que querer viver, quiere poder... Porque sabem que eu vou contar-te uma coisa horrorosa. Eu, em uma época, fazia a fila de discapacitados no aeroporto. Que era una cosa que a mí me dolía en el alma. Porque decía, no puede ser que mi ex marido con mis hijos vayan a normal y a mí por Ocron me toquen el discapacitado. Hasta que un día dije, yo voy a hacer la vida normal y a fila normal. Porque yo convivo con mi dolencia y no voy a ir para la otra. Entonces también depende mucho de la actitud que trae el paciente. Y voy a agregar una cosa más, do tipo de acompanhamento terapêutico que você procure. Se você procura um terapeuta que te passe a mão aqui e te diga, coitada, vai e compra o carro discapacitado e a cadeira de rodas, já era. Eu busquei alguém que em todo momento me motivava para ir para frente.
Entonces, eu agregaria, e se te parece já como para fechar a live, que por mais que você tenha o melhor biológico, a melhor reumato, o melhor plano de saúde, você tem que querer estar bem. Porque senão, não há nenhum tratamento que funcione. Y justamente el objetivo de este mes de la mujer ha sido en el camino del encuentro incentivarlas para que si alguna de vosotros tuviera una dolencia autoinmune o una dificultad allí con la menopausia, como fue con la doctora Flavia, busquen, mas no fiquen paralizadas, no fiquen conformadas, porque la vida es tan maravillosa vivirla, doctora Valdenice, y sin dor es quase o paraíso. Exatamente, Laura. Bueno, te voy a decir lo mismo que le dije a otra invitada hace unos días atrás. En armenio dicen que es Megishtanalik Chiga, que quiere decir, de vos no me conformo nunca, pero te tengo que dejar porque ya pasó una hora. Obrigada. Obrigada por mí, por todas esas pacientes y hombres y mujeres que han escrito y que de alguna manera vos les trozo la perspectiva de una vida mejor. Obrigada, Laura. Você cumple com sua missão 100%. Y tomara que con la información que levamos a nuestro público le hayamos podido abrir una janela para que piensen que pueden buscar qualidad de vida. É isso que a gente espera. Obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer enorme. Espero que todas tenham gostado e tenha acrescentado alguma coisa e o nosso carinho. Ay, espectacular, doctora Valdenice, gracias a Dios, cuida de mi salud, faz muchos años, grande ser humano, está todo el mundo, olha, você tem una torcida maravillosa. Eu te amo. Eu tô feliz com vocês, viu? Eu também te amo, E obrigada por cuidar de mim e de meu filho. Obrigada, Hasta la próxima. Tchau. Obrigada a todos los que estiveram aí. Um bom final de semana para vocês. Obrigada.